eu estou fazendo aqui um slide para vocês, o PowerPoint. Na verdade, eu já feito para as aulas de ontem, mas aí ao longo do dia eu fui vendo que tinha um monte de pequenos erros, estava corrigindo, né? Corrigindo português, corrigindo o texto, porque eu gravo, né? E aí fica meio feio se ficar gravado com erro, né? Então, vamos nessa. A gente, nas últimas 2 semanas, falou de mitologia, né? Poxa, eu acabei de começar, a Silvia já saiu, caiu, né, tadinha? Deve ter caído. Eu falei sobre mitologia com o objetivo de tentar mostrar para vocês como que a mitologia já é um primeiro esforço, até de razão mesmo, né? Uma tentativa muito cuidadosa, muito inventiva, né? Muito criativa, de tentar entender o mundo como ele era, né? Tentar entender o passado, tentar entender o futuro, o presente, tentar entender o que estava acontecendo no mundo. Claro que em algum momento essas explicações elas se tornam insuficientes e alguns pensadores, né, vão se debruçar sobre uma tentativa de entender o mundo a partir de elementos puramente racionais, puramente naturais, né, que vão ser esses chamados filósofos pré-socráticos no primeiro momento, depois pós-socráticos no segundo momento, mas vão ser esses filósofos que a gente vai começar a conhecer agora, tá? Vou soltar o slide para a gente ir acompanhando bonitinho. Aqui é bom porque não tem que pedir autorização para entrada. Tem escola que eu preciso ficar o tempo todo voltando para o aluno ser autorizado a entrar. Aqui acho que quase ninguém precisa disso. Lá vamos nós. Estão vendo, né? Não, não estão vendo, claro que não. Eu não botei para compartilhar. Peraí. Udvar. Tem dia que a gente está mais atrapalhado, né? Peraí. Agora sim. Se alguém não estiver vendo, avisa aí, tá? Tá todo mundo vendo? Bom, vão entender que sim, tá, gente? Filósofos pré-socráticos. Os filósofos pré-socráticos fazem parte do primeiro período da filosofia grega. Eles desenvolveram suas teorias do século VII ao século V a.C. E recebem esse nome pois são os filósofos que antecederam Sócrates. Esses pensadores buscavam nos elementos da natureza as respostas sobre a origem do ser e do mundo. Tá? Então, os primeiros filósofos, né, esses primeiros camaradas, assim, que são incríveis, porque, primeiro, que não existia nenhum tipo de tecnologia para dar respostas para coisas que só que a ciência vai conseguir explicar no século XVIII, no século XVII, no século XX, coisas que precisariam de um microscópio para você conseguir enxergar, um telescópio para você conseguir ver na distância, né, do sistema solar. E esses camaradas, pela pura observação, tinham essa capacidade. Conseguiram, né? Claro que chutaram muito, claro que erraram muito, claro que criaram definições que não faziam, às vezes, nem sentido, mas acho que o maior legado de todos eles é justamente o pensar, o tentar construir uma história do pensamento de forma efetivamente racional, sem apelar para respostas místicas ou divinas, né? Ainda que eventualmente um ou outro tenha acabado levando tão a sério essas definições, as suas próprias convicções, que fundaram até religiões. Mas aí, por isso que o Sócrates talvez seja tão importante quando chega mais lá para frente, porque ele, ao dizer só sei que nada sei, que virou uma frase clichê e tal, né, que todo mundo usa, acaba
destituindo de certezas, inclusive, os maiores sábios que existem, né? Ou que existiam. Essa é a região, né? Eu acho o mapa sempre um negócio interessante para a gente situar, né? Ainda mais hoje em dia, né? Em tempos de GPS, de Google Earth, em tempos que você consegue visualizar o mundo assim todo, né? Na palma da tua mão, no celular. Eu acho que visualizar as coisas é interessante, né? Olha só, olha que o mundo chamado civilizado, né? O mundo conhecido até aquele momento, né? O mundo que tinha uma Itália que ainda não era, talvez já fosse um pequeno reino aqui, né? Lá aqui no meio para cima, onde depois vai se estabelecer a cidade de Roma e vai se desenvolver, e aí sim vai virar o grande Império Romano, com o tempo, né? Mas com o tempo, um tempo muito longo, né? Então, nesse momento aqui, entre os 700 e 500 antes de Cristo, a Grécia é que dava as cartas nessa região, né? A Grécia tinha, e o seu pequeno, né, projeto imperial, tinha terras que iam aqui da Sicília, né, no sul da Itália, até o Chipre, né, que é aqui a última ilha no Mediterrâneo, que já está aqui muito vinculada ao que a gente hoje conhece como Oriente Médio. Essa região toda aqui, que a gente chama de Ásia Menor, que na época se chamava Jônia, hoje em dia é a Turquia, né? E aqui, ó, dois chifrezinhos, é o Mar Vermelho, né? Então, assim, aqui embaixo você está no Egito. Então, era o mundo conhecido, se limitava a isso aqui. Essa ponta aqui na África é a Tunísia hoje, né? Na época era Cartago, e era isso, você não ia muito além desses lugares aqui, né? Você sabia da existência de vida, né, de vida humana, de uma civilização muito rica e tal na Índia, mas para você chegar na Índia, a Índia está bem mais para cá, está fora desse mapa, você tinha que atravessar a Pérsia, você tinha que atravessar o Afeganistão, que eu não sei se pertencia à Pérsia ou se já era parte do Império Chinês, sei lá, eu não sei exatamente o que era o Afeganistão na época, para você finalmente chegar na Índia, né? Então era um pouco raro alguém desse lugar aqui, né, desse mundo que a gente vai chamar de berço do mundo ocidental, ir parar na Índia, muito menos ir parar na China, né? Você ouvia falar que existiam umas civilizações ali e tal, mas você não frequentava. O que você tinha aqui de real, né, que existia de fato, era o Império Egípcio aqui embaixo, era a Babilônia aqui, né? Eram os persas aqui em cima, que se esticavam até aqui. A região da Guerra de Troia, por exemplo, que aconteceu 500 anos antes dessa configuração de mapa, né, nossas cidades, era mais ou menos aqui onde está a cidade de Abdera e tal, né, essa região que vai ligar, vai fazer uma ligação com o Mar Negro, né, um lago, na verdade, gigante, extremamente importante para a navegabilidade aqui dessa região, né, uma área de água importante. E, como vocês podem ver aqui nessa península, né, do Mar Egeu, península não, perdão, aqui no Mar Egeu, você vai ter um monte de ilha, né, essas ilhas todas ocupadas pelos gregos, a ilha de Creta. E aí, nesse lugar, que sequer tem ainda Atenas como o grande centro irradiador de cultura, que você vai ver o surgimento de alguns dos grandes filósofos da história que a gente estuda até hoje, né? Lá em Agrigento, por exemplo, onde é a Sicília, é onde nasce o Empédocles, né? Em Eleia, que é no sul da Itália, de onde surge o Zenão, o grande Parmênides, o Xenófanes, né? Em Abdera, aqui, onde, se eu não me engano, aqui já é um território ucraniano hoje em dia, vai ter o Leucipo, o Protágoras, o Demócrito, né? Leucipo e Demócrito, filósofos atomistas, pré-socráticos, Protágoras já um filósofo sofista, que a gente vai ver logo na sequência, nas próximas aulas, antes da gente falar do Sócrates. Em Estagira vai nascer o grande Aristóteles, né? Talvez o maior de todos os filósofos da antiguidade, mas que vai desenvolver toda a sua filosofia em Atenas. Em Atenas, o Platão e o Aristóteles, né, que vão ser estudados
por nós aqui mais para frente também, em Érida, o Pirro, e em Rhodes, o Panécio e o Posidônio, em Samos, o grande Pitágoras também, né? O Pitágoras é exatamente o próprio, que se vocês lembraram aí de uma aula de matemática em que vocês aprendem a fazer o Teorema de Pitágoras, é o mesmo, é o próprio. Pitágoras era matemático, Tales era matemático. Esses teoremas que a gente aprende no ensino fundamental, tanto o Teorema de Tales quanto o de Pitágoras, foram criados por esses camaradas. Eles todos eram muito ligados à matemática. E por que a matemática? A matemática, aliás, muitos deles eram matemáticos, o Anaximandro, a matemática é fundamental para a astronomia. Então, como todos eles estudavam os céus, todos eles tentavam entender o funcionamento, né, do universo, de alguma maneira, o que eles conseguiam ver, de movimento das estrelas e tal, todos eram matemáticos, eles estudavam matemática assim, absurdamente. E foram criadores de vários desses conceitos que se usa até hoje. Aqui nessa região da Jônia, você vai ter, né, também o surgimento do Epicuro, que é um outro filósofo que a gente também vai ver depois do Aristóteles, né, que é um herdeiro de toda essa grande panaceia do pensamento, né? Em sítio o Zenão, e aí eu deixei por último aqui Éfeso, de onde vem o Heráclito, e Mileto, que é onde surgem os famosos originais do samba da filosofia. Os primeiros filósofos, né, conhecidos, os primeiros pré-socráticos, os mais antigos filósofos ocidentais que a gente tem notícia. Tales, de Mileto, o Anaximandro e o Anaxímenes. Tá? Um foi discípulo do outro. Né? O Tales foi professor do Anaximandro, o Anaximandro foi professor do Anaxímenes. E aí, essa turma toda criou esses conceitos todos aqui, que estão parecendo meio caóticos nesse desenho, mas que eu achei interessante, porque era um pouco como a gente se sente quando é apresentado a filosofia. Né? Eles apresentaram 4 formas básicas assim, de pensar. Né? Primeiro, eles tentaram criar uma cosmologia. Né? As explicações que existiam de mundo tinham a ver com uma certa cosmogonia definida lá e defendida pela poesia mitológica do Hesíodo e do Homero. Né? Essa cosmogonia ela dava conta da origem de todas as coisas a partir da origem dos deuses, né? Das relações lá entre eles, né? Do surgimento de tudo a partir do encontro de Urano com Gaia, que vai gerar uma série de deuses, que vai gerar Cronos e Reia, que vão gerar Zeus e todos os deuses olímpicos. A cosmologia ela já traz uma explicação do mundo de uma maneira racional. Né? Nada daquilo podia fazer sentido, a não ser no mundo da poesia, no mundo da fantasia. Então, eles começam a buscar uma explicação puramente racional para estabelecer essa cosmologia, né? Um estudo do cosmos, né? Sempre a filosofia juntando as palavras, né? Cosmo e logia, estudo do cosmos. Eles também foram em busca e se basearam na necessidade de encontrar um princípio original para todas as coisas. Tudo, para os filósofos pré-socráticos, ou para quase todos eles, né, precisava de um princípio fundamental, né, de uma unidade que desse origem a eles. Depois a gente vai ver que tem uma divisão entre os pré-socráticos, um grupo defende vividamente essa ideia de um princípio original e o outro defende que há outros elementos, né? Não é necessariamente um elemento só. Mas todos defendem a ideia de que há um princípio, né, original, a não ser o Parmênides, que vai dizer que tudo que existe sempre existiu e sempre existirá. Né? Eles vão estudar, então, a física
né, para tentar achar esse princípio original. Physis nada mais é do que natureza, em grego. Tá? Vou repetir aqui a história que eu falo de vez em quando, mas eu não lembro se eu já falei para vocês. Eu não sei grego. Até eu lembro que na faculdade eu tive aula no IFIX, ali na FRJ, no Largo de São Francisco, e eu lembro que me matriculei numa disciplina de filosofia. Era alguma filosofia muito específica, e o professor deu uma série de textos em grego para a gente ler, e eu falei, caramba, é impossível, eu não sei ler grego, além do que, grego não é espanhol, né, gente? Porque você pode ter uma dificuldade ali de entender o espanhol, mas tem uma proximidade muito grande com o português, e você vai quebrando a cabeça ali e você entende. Aliás, aprendi espanhol assim, lendo os textos. Agora, é muito... Alguém está querendo entrar, né? Peraí. É muito... Daqui a pouco eu volto para cá. Deixa eu ver se a pessoa entra. É muito diferente de você tentar, oi, André, entender grego, né? Mas algumas palavras, elas são canônicas. Oh, caramba, eu vou na pressa e eu desabilito aqui. Algumas palavras, elas são canônicas e você acaba usando elas na forma original como conceito mesmo. Então, você repete, que nem na temática, por exemplo, vocês estudam percentagem. Né? Agora está mais na moda falar porcentagem, mas vocês estudam percentagem. Percentagem é uma palavra latina, né, ou grega, não sei, que define uma parte de um número. Né? Então, a gente mantém essas coisas para fins de estudo mesmo. Então, não precisa apavorar ninguém. Tá? Então, physis, né, é o estudo da natureza. Né? Você vai ter ali boa parte desses filósofos chamados de pré-socráticos como filósofos naturalistas. Tá? Depois, né, que o Sócrates começa, refunda toda a ideia da filosofia e passa a fazer uma filosofia moral, uma filosofia voltada para o entendimento da humanidade, do homem, do ser humano ali, quem vai herdar toda esse estudo da physis, essa cosmologia, essa tentativa de entender os princípios, vai ser justamente o Aristóteles, que vai ser, não à toa, considerado também o pai da biologia. E também você vai ter a ontologia, que, seguindo a moda grega, ontologia, ser, estudo do ser. Onto é ser, logia, estudo, a origem do ser. Vai tentar entender essa origem do ser. Tá? Alguns dos filósofos pré-socráticos, né, que eu já falei, mais conhecidos, o Heráclito, o Parmênides, que vão ter uma briga longa nas teorias deles, né, que são radicalmente diferentes. O Empédocles, o Leucipo e o Demócrito, o Pitágoras, o Anaxímenes e o Anaximandro. Eu vou falar na próxima aula de cada um desses filósofos, tá? Não sei se vai dar tempo de falar de todos eles, talvez até dê, porque não precisa também esticar tanto, mas eu vou... hoje eu quero só fazer esse painelzão do que foi esse período pré-socrático, tá? Mas depois eu vou falar pormenorizadamente sobre cada um deles. Talvez eu fale de quase todos eles e deixe Heráclito e Parmênides para uma outra aula, porque a discussão dos dois é mais complexa e se estende por um tempo maior. Tá? Então, esses primeiros filósofos, né, buscando o elemento que originou tudo, fazendo esse estudo da natureza, eles vão acabar construindo uma importante oposição, assim, que se baseia justamente na teoria do Heráclito e na teoria do Parmênides. Tá? Se para o Heráclito tudo muda o tempo todo, ele também acredita que há um elemento só que é responsável pela origem de tudo. Ao contrário do Parmênides, que vai dizer que a mudança é aparente, ele até usa um termo pejorativo, ele fala não é possível utilizar a via de Heráclito, porque o Parmênides vem depois do Heráclito, porque senão a gente relativiza tudo e vale tudo e você não tem uma construção moral de uma sociedade, ela passa a ser inviável, né? Se tudo muda o tempo todo. Mas ele também vai defender
Então, ao contrário do Heráclito, que acha que tem um elemento só que serve para tudo, ele vai defender uma teoria pluralista, que vai dizer que há mais de um elemento para as coisas. E aí, todos os filósofos pré-socráticos, os que vieram antes, os que vieram depois, acabam sendo enquadrados em cada uma dessas teorias, né? Os monistas, que são aqueles que defendem um elemento só, vão ser o Tales, o próprio Heráclito, o Anaxímenes, o Anaximandro e o Pitágoras. Por quê? Porque defendem que é só um elemento que dá origem às coisas. No caso do Tales, a água; no caso do Heráclito, o fogo; no caso do Anaxímenes, o ar; no caso do Anaximandro, o apeiron, que é uma espécie de bem mal comparando, não é exatamente isso, mas dá para a gente dizer, uma primeira leitura do que seria uma alma, né, ou um estado de ânima que faz você surgir. E o Pitágoras vai falar que são os números, optando, inclusive, pela mais simbólica de todas as ciências, né? Porque acaba que a matemática é a mais racional de todas as ciências, é a única que é integralmente construída pela mente humana, né? Você não encontra nenhum elemento matemático na natureza, né? Eu brinco que você não acha um pé de números em lugar nenhum, você não acha uma montanha de raiz quadrada, né? Você não vai conseguir nadar entre equações de primeiro, segundo grau e tal. Então não tem como. A matemática ela não existe. Ela é construída, né? Tanto que vocês aprendem várias matemáticas, várias formas de construir números antes de fato entrarem, né, no estudo mais complexo da matemática. Vocês veem lá os números egípcios, os números romanos, vocês veem um pouco da escrita fenícia para mostrar, né, como que são as coisas. A numeração em francês, por exemplo, ela para no 20, né, e ela fica se repetindo ad eternum, porque ela é baseada no número romano, né? Então você vai ter, sei lá, os números vão ficando enormes, porque você vai 80, por exemplo, em francês é 4-20, que é 20 vezes 4. E vai subindo aí para ver o que vai acontecer. Não é difícil de falar os números em francês, né? E, por outro lado, você vai ter lá os pluralistas, que é a turma do Parmênides, que você vai ter o Empédocles, que vai afirmar que os elementos que dão origem a tudo são o fogo, a terra, o ar e a água, usando um elemento que também é bastante místico, né? Que eu não sei quem que vem antes, tá? Mas a mitologia céltica, por exemplo, usa muito, né, essa coisa dos elementais, dos elementos do fogo para bruxarias, para fazer lá a magia toda celta, né? Eles usavam muito essa ideia do fogo, da terra, do ar e da água como os elementos constitutivos da natureza, né? Para o Anaxágoras, a origem de todas as coisas se constitui de pequenas partículas, e para o Leucipo, ele já vai falar em átomo, né? E depois o Demócrito vai dar mais complexidade para essa ideia. É uma pena porque tudo que chegou para a gente desses caras foram fragmentos, pequenos fragmentos. Alguns deles têm assim 3 páginas escritas e um pedaço de texto pela metade, sabe? Então, assim, na verdade, o que a gente tem hoje como construção de um pensamento do que foi o pensamento pré-socrático vem muito da interpretação que os filósofos que vieram a seguir, né? O Platão, o Aristóteles, o Xenofonte, esses grandes filósofos todos e outros, certamente, deram para o que foi escrito pelos pré-socráticos, né? E as interpretações que vêm sendo dadas ao longo do tempo por todos os estudiosos dessa filosofia inicial. Então, lá, os filósofos pré-socráticos eram filósofos da natureza, filósofos da physis e filósofos da arqué. Dividiam-se em 4 escolas, né? A escola jônica, a escola pitagórica, a escola eleática e a escola da pluralidade. Não necessariamente isso era uma escola de fato. Tá? No caso do Pitágoras, sim, era uma escola. Ele fundou uma escola
com o nome dele. Era comum que os filósofos grandes criassem suas escolas. O Platão não foi o primeiro, né? O Platão, aliás, criou a academia, talvez tenha sido a mais famosa delas, que vai dar nome para os estudos complexos que a gente faz na universidade, né? A universidade é a academia, onde se trava estudos acadêmicos, debates acadêmicos, né? Um professor é um acadêmico, professor de universidade. Depois o Aristóteles vai fundar o Liceu, né? Que seria o equivalente hoje em dia. É muito difícil fazer esse tipo de equivalência, tá? Ela não é nada precisa, mas como ele estudava muito técnicas de biologia, de estudo da natureza, ele é mais ou menos o que seria uma escola técnica, um segundo grau, um ensino médio, tanto que muitas escolas de ensino médio, ao longo do tempo, né, até quase o final do século XX, eram chamados de liceus, né? Hoje em dia ninguém fala mais disso. Eu acho que ainda tem no centro da cidade, ali na Cidade Nova, o Liceu de Artes e Ofícios, mas é muito raro você ver uma escola com esse nome. Mas foi um nome muito comum, muito em função do Liceu criado pelo Aristóteles. E o Pitágoras fez a mesma coisa. O Epicuro, que eu falei, que eu gosto muito, fez uma escola, o Jardim da Serenidade, né? Acho que era o Jardim da Serenidade. Enfim, todos eles faziam isso. Mas não necessariamente foram escolas propriamente, né? A escola da pluralidade propôs a existência não só de um princípio, né, a arqué, mas de vários princípios. Daí o nome de pluralistas. Anaxágoras, que defendia a ideia de infinitos elementos, Empédocles, que defendia a ideia dos 4 elementos, Demócrito, que defendia a ideia da existência de partículas indivisíveis. E aí, partículas indivisíveis, em grego, significa átomo. Tomo é divisão, né? E átomo, em grego é não. Então é átomo, não divisível. Né? Claro que vocês não vão saber isso, não vão lembrar disso, porque vocês não eram nem nascidos, mas e eu era criança, inclusive, mas muito antigamente, né, lá, sei lá, 40 anos atrás, os livros que eram divididos em capítulos eram divididos em tomos, partes de um livro, né? Eram partes. Se você olhar no dicionário, a palavra tomo, você vê lá que é divisão. É a divisão de alguma coisa. Se você for num sebo e achar um livro muito antigo, né, daqueles antigos mesmo, assim, você vai ver lá, tomo 1, tomo 2, o livro tem vários tomos e tal, essas enciclopédias e tal, elas tinham esse nome. Né? Então, o átomo é não divisível. A escola pitagórica, né, que recebeu esse nome por causa do seu fundador, o Pitágoras, que defendia a transmigração das almas e o poder dos números. A escola eleática, quer dizer, já tem, apesar da filosofia ali muito incrustada no trabalho pitagórico, mas você tem também uma religiosidade imposta, né, muito forte, né, também acabou migrando para uma coisa meio mitológica. A escola eleática, que recebe esse nome por causa de Eleia, a cidade situada no sul da Itália, né, que vai ter, sobretudo, a figura do Parmênides, né, que afirma que tudo que existe sempre existiu, e a escola jônica. Já vimos que recebe esse nome por causa da região, né, da Jônia, que unifica ali o pensamento dos pensadores de Mileto e dos pensadores de Éfeso, né, o Heráclito, o Anaximenes, o Anaximandro e o Tales, que vão defender a existência de uma só substância para dar origem a todas as coisas. E esses filósofos todos estudavam, então, a cosmologia, a física e a arqué, né? Sendo a cosmologia o ramo da astronomia, mas essa é uma definição moderna, tá, gente? Que estuda a origem, a estrutura, a evolução do universo a partir da aplicação de métodos científicos. A física, que é a matéria, que é o fundamento eterno de todas as coisas e confere unidade e permanência ao universo, o qual na sua aparência é múltiplo, mutável e transitório. E a arqué, né, que seria a origem, seria um princípio
que deveria estar presente em todos os momentos da existência de todas as coisas. No início, no desenvolvimento e no fim de tudo, um princípio pelo qual tudo vem a ser. Nada existe sem a arqué. Tá bom? E aí esse é um outro modelo, né? Eu nem tinha reparado, mas um mapinha, né? Uma forma que divide em 5, na verdade, as escolas, mas porque ela separa uma escola de Éfeso e de uma escola de Mileto. Eu nem tinha reparado que estava em espanhol, né? Escuela Pitagórica, Escuela Eleática, Escuela Pluralista, Escuela de Mileto e Éfeso, né? Mas eu gosto desse quadro anterior, que a gente divide em 4 escolas, a escola jônica mais... Porque o princípio é o mesmo, tanto de Éfeso quanto de Mileto, tá? Então, os filósofos pré-socráticos investigaram a physis, né, a natureza, e por isso são chamados de físicos. Procuraram o princípio constitutivo da cosmologia. Os gregos usavam a palavra arqué para designar esse princípio, e fizeram 2 grandes rupturas. E essas que eu acho que são as coisas mais importantes que eles fizeram. Tiveram ideias ótimas, pensaram em coisas espetaculares, trouxeram à luz, né, da sabedoria a ideia de descobertas, né, possíveis descobertas da natureza, da biologia, inclusive que só vão se comprovar na era moderna, né, são incríveis, mas acredito eu que essas 2 grandes rupturas que eles fizeram na história aqui do pensamento é que faz deles as figuras tão importantes que fazem com que a gente estude eles, né? A primeira foi que tentaram entender o mundo com o uso da razão. Isso é absolutamente fundamental. Por meio da observação cuidadosa, sem o uso da religião, tradição ou da autoridade. Quer dizer, em momento algum, eles estão negando a religião, a tradição ou a própria autoridade do governo, de ninguém. Eles respeitam isso, eles obedecem às tradições, eles acreditam nos deuses todos, mas eles tentam explicar a origem das coisas de uma maneira absolutamente racional, ainda que algumas coisas eles não consigam explicar e acabem apelando para explicações quase tão místicas quanto a própria mitologia. Mas, de qualquer maneira, a tentativa que se impõe ali é fundamental, assim, para você. É uma ruptura muito grande na forma de pensar da sociedade ocidental, tá? E a segunda é que eles ensinaram outras pessoas a usar a própria razão e também a pensar por si próprias. Então, isso estabelece, né, uma forma de construir, por exemplo, o pensamento absolutamente nova. Você passa a ter que, para cada passo que você der para frente, olhar para trás, ver o pensamento do cara que trouxe esse pensamento antes. O Anaximandro, isso para mim é muito claro, fica muito claro no pensamento dos filósofos de Mileto, né? O Tales, certamente inspirado em filosofias místicas do Oriente Médio, e talvez em outros pensadores que não chegaram até ao nosso conhecimento, deduziu que a água seria a origem de todas as coisas, né? Não é, mas enfim, mas é uma parte muito significativa da nossa vida, né? Sem água não tem vida, né? A vida não existe. Mas está lá, está posto. Ele fez um postulado, ele definiu isso. A água é a origem de todas as coisas. O discípulo dele que vem a seguir, o Anaximandro, lê, né, e estuda com ele, mas em algum momento discorda. Em algum momento diz, não, peraí, não pode ser a água. Tem que ser alguma coisa imponderável, impalpável, que eu não possa tocar, que eu perceba, que eu sinta, mas que eu não possa ver. E aí ele vai deduzir, também logicamente, de alguma maneira, que só pode ser algo que a gente não consegue perceber, né? Que seria essa alma ou esse
que ele vai chamar de apeiron, né? Esse estado de ânima que vai dar vida para a gente, esse sopro de vida. E aí o aluno dele, do Anaximandro, que é o Anaxímenes, vai dizer, cara, tudo bem, o Tales errou lá, não pode ser a água, porque a água é muito palpável, tem que ser de fato, como o Anaximandro falou, algo impalpável, algo que eu não consiga ver. Mas não pode ser também alguma coisa que eu não consiga sequer sentir, né, fisicamente, que não seja tátil. E aí ele vai deduzir, logicamente também, que é o ar. Então, assim, nenhum dos três colocou descobriu esse elemento, assim, de fato, né? Mas o esforço de construir esse pensamento que é exatamente o grande legado que eu acho que esses filósofos deixaram, tá? Os pré-socráticos, também chamados naturalistas ou filósofos da natureza, entendendo-se este termo como realidade primeira, originária e fundamental, ou o que é primário, fundamental e persistente, em oposição ao que é secundário, derivado e transitório, tinham como foco de seus estudos o problema cosmológico e buscavam o princípio, né, a arqué das coisas. Eles introduziram no Ocidente a noção do mundo como um cosmos, que é um arranjo ordenado que poderia ser entendido a partir de uma averiguação minuciosa e racional. Então, o mundo ele deixa de ser aleatório, né? O mundo deixa de ser também o microcosmo de cada região. Né? As mitologias, aliás, elas só existem, só são diferentes, porque cada microcosmo construiu a sua própria definição de mundo. Né? Eles tentam construir uma espécie de regra geral para tudo e para todos. Vai ser difícil determinar a linha de argumentação de alguns pré-socráticos para apoiar seus questionamentos filosóficos. E apesar de terem produzido textos, em sua maioria significativos, nenhum deles sobreviveu em sua forma integral. Tudo que resta são citações de filósofos e historiadores posteriores a eles, além de fragmentos textuais. Os filósofos pré-socráticos rejeitaram as explicações mitológicas dos fenômenos que viam ao seu redor em favor de explicações mais racionais. Esses filósofos, basicamente, fizeram perguntas sobre a essência das coisas. Como, por exemplo, de onde vem tudo, de que tudo é criado, como explicamos a pluralidade das coisas encontradas na natureza, como podemos descrever a natureza matematicamente. Tá? Ao fazer essas perguntas, eles acabam produzindo as reflexões filosóficas deles, né? Outros filósofos se concentraram na definição de problemas e paradoxos que se tornaram a base para estudos matemáticos, científicos e filosóficos posteriores. Filósofos posteriores rejeitaram muitas das perguntas fornecidas pelos primeiros filósofos gregos, mas continuaram a dar importância às suas perguntas. Além disso, as cosmologias sugeridas por eles foram atualizadas e desenvolvidas por diversos outros pensadores. Dois exemplos, vou dar só os dois exemplos do Parmênides e do Heráclito para a gente ter, mas depois eu vou falar deles novamente, tá? Parmênides diz, né, diz não, a ontologia é o estudo do ser enquanto ser, e é exatamente a isso que Parmênides de Eleia se dedica. Em sua única obra escrita, o pré-socrático discorre sobre o ser, a realidade e o conhecimento. Parmênides, na contramão do pensamento de outros pré-socráticos, compreendia o ser como uma unidade indivisível e imutável. Ele achou esse lugar do indivisível, né, que depois o Demócrito vai desenvolver brilhantemente falando do átomo, mas ele vai compreender o ser como imutável, ao contrário do que nossos sentidos possam fazer parecer. Afinal, o mundo nos aparece como uma multiplicidade de seres em constante mudança e movimento.
Mas para o filósofo de Eleia, esses sentidos nos enganam. E todo movimento é mera aparência e ilusão. Ele vai dizer que a gente tem uma essência que não muda nunca e que esses movimentos que a gente supõe que sejam grandes mudanças são ilusões. Né? No fundo, a gente não muda, né? Segundo a ideia do Parmênides. Aí vem o Heráclito, que na verdade vem antes do Parmênides. Conforme Heráclito, o princípio que organiza o universo é o movimento entre os lados opostos. Os filósofos chamados pré-socráticos são os pensadores originais na história da filosofia ocidental. Eles inauguraram o pensamento filosófico na Grécia, na tentativa de se distanciar do mito e da cosmogonia, explicando a physis, a natureza e o universo. Um desses autores foi Heráclito, filósofo que por muitos é chamado de pai da dialética, porque o pensamento do Heráclito se organiza a partir dessa ideia de que o universo é o movimento entre lados opostos, né? Essa guerra permanente entre o fogo e a água, essa guerra permanente entre o bom e o mal. Ele é um desses filósofos que acha que o movimento, né, que se constrói a partir desse movimento de opostos, né, dessa luta entre os opostos. Portanto, você está em movimento permanente, você não está nunca parado. Né? Essa é a ideia que o Heráclito constrói. E aí, finalmente, com a entrada em crise da questão do princípio fundamental único, vai surgir a sofística, e o foco da filosofia se altera. Muda do cosmo para o homem e o problema moral. Ou seja, muda do cosmo para o homem e o problema moral. Né? O passo seguinte, então, é o surgimento dos sofistas, que vão ali surgir mais ou menos na mesma época em que o Sócrates aparece. O Sócrates seria uma espécie de sofista também, mas que vai destoar daquele modelo filosófico que surge na sequência desse pensamento que a gente atribuiu e passou a chamar de pensamento pré-socrático. Tá? Vamos sair daqui, voltar para vocês. Então, opa, todo mundo aí. Basicamente isso, o que eu tinha para hoje. Eu dei uma ripadinha, dei uma aceleradinha no jeito de falar, para a gente não perder tempo, porque daqui a pouco tem a próxima aula. Mas eu acho que deu, né, para entender como é que nasce esse pensamento. Assim. Eu espero que vocês tenham conseguido guardar, processar essa informação toda. Porque eu vou, mas de qualquer maneira, eu vou gravar, como eu gravei a aula, eu vou baixar mais tarde e depois vou colocar na aula ou botar no YouTube, porque é mais leve, é mais fácil de vocês acessarem de qualquer lugar, a qualquer hora, sem as complicações todas que tem para achar esse caminho. E aí fica a dica, né, para os colegas e tal, se vocês tiverem os colegas. Bom, vocês são daquela turma que tem grupo de WhatsApp, né? Então, vocês podem, depois eu posto aqui, quando eu salvar no YouTube, o endereço, e aí vocês avisam os colegas, tá?